Konodan Kurinoa, Kurondos Poça Dekre Okoshmashta. Então, isso significa que este programa é livre para todos os públicos. Olá, meninos, bom dia, né? A gente hoje vai começar o nosso segundo ciclo, né? E o assunto de hoje será o renascentismo cultural, ok? Para a gente entender o renascentismo cultural, né? Vamos começar pela origem, vamos começar pelo começo. O renascentismo, ele surgiu, né? Foi um movimento que surgiu na Europa, ok? E entre os séculos XV e XVI, e teve seu desenvolvimento ligado a uma série de mudanças, né, que vai interferir, são mudanças sociais, são mudanças políticas, são mudanças econômicas, né, que vai ocorrer no final da era medieval, né. A gente sabe que o final da era medieval vai acontecer após a queda de Constantinopla, certo? E também isso vai ter um impacto muito grande, né, nessa questão do renascimento. Por quê? Porque quando Constantinopla cai, né, acabou, os turcos otomanos tomam posse, né, os bizantinos eles se instalam na Itália, né, e eles vão trazer, né, eles vão desenvolver na Itália a cultura clássica, certo? Isso é muito importante na origem do renascentismo cultural, ok? Aí, professora, você falou de mudanças, né? Quais foram as principais mudanças, né, ocorridas com o Renascimento? Lembra que quando a gente estava vendo lá atrás a nossa disciplina de expansão marítimo comercial, eu falei que durante a expansão marítimo comercial, né, a gente tem um período de transição, de ruptura, né, e de permanências, né? Então, o que seria, né, esse período de transição, rupturas e permanências? Bom, gente, esse período, ele se refere, né, a um período onde houve mudanças, né, que vão ocorrer através do desenvolvimento do comércio, das cidades e a expansão marítima, certo? Essas mudanças, né, elas foram acompanhadas por um intenso movimento cultural, por uma intensa mudança cultural, né? Por quê? Porque essas transformações elas vão trazer para a Europa, né, o contato e a vivência com povos, né, que antes não se conhecia, né, que é o caso das colônias americanas, ou que não se tinha contato antes, ok? E aí a gente entende por que esse renascentismo tem como berço a Itália, que a gente vai explicar mais à frente, ok? É necessário entender que o movimento renascentista ele vai marcar uma mudança do período histórico, né? Você vai sair da Idade Média e você vai passar para a Idade Moderna, certo? Então, esse renascentismo ele vai trazer, ele vai valorizar, né, uma renovação na área da filosofia, da política, da economia, da cultura, das artes, da ciência, né? E eles vão começar, né, ele vai se caracterizar por estabelecer métodos, princípios e formas, né, onde as artes, né, e a ciência, como também a cultura, ela vai se respaldar, né, ela vai buscar base na cultura greco-romana, né, na cultura clássica, na antiguidade clássica, ok? Essa busca, né, de inspiração na antiguidade clássica, ela vai trazer um abandono àquelas ideias da Idade Média, que eram o quê? Elas tinham base teocráticas, né? Eles vão buscar valorizar, né, valores como o classicismo,
como a liberdade, como o individualismo, como o antropocentrismo. Já não se tinha Deus como base de tudo, né? Se começa a olhar para o homem, né? Para a razão, né? E aí a gente vai ter um amplo movimento, ok? Artístico, educativo, filosófico, ok? E esse movimento, ele vai ter como base, ele vai se apoiar, né? Na revalorização da figura do homem no mundo, né? E ele vai estar fazendo isso em contraposição, né, à rejeição da humanidade gerada pelo pensamento medieval, né, que era teocrático, certo? Professora, esse renascentismo, ele traz quais valores, né? Você falou aí em alguns, né? Vamos saber quais são esses valores? Bom, o renascentismo, como eu falei antes, ele traz valores, né, do classicismo, do individualismo, do antropocentrismo, do racionalismo, né, do hedonismo, do naturalismo e do espírito cívico. Professor, o que é isso tudo? Bom, vamos passo a passo, né? O que é o classicismo? O classicismo, ele é a busca, né, de inspiração, de base na cultura clássica antiga, ou seja, na cultura greco-romana, certo? O individualismo, né? A ideia da comunidade feudal já não é mais o centro da vida, né? O indivíduo busca ser valorizado, né? Sobretudo pelo que ele é, por indivíduo, e não pela comunidade feudal, certo? O antropocentrismo, o que é? O antropocentrismo, ele vai ter, ele não tem mais Deus como a figura mais importante, né? Deus como o centro de tudo. Ele vai ter agora o homem, o ser humano, né, como a figura central da vida cultural, porque aqui estamos falando de renascentismo cultural, ok? O racionalismo, né? Nesse momento da história, a razão, ela toma o lugar da fé, né? Aí vamos ter uma mudança, né, na forma como o homem vê, né? Ele racionaliza, ele não somente crê, certo? O hedonismo. Gente, o que é o hedonismo? O hedonismo é a busca pelo prazer, né? É uma contraposição, né? Vai de encontro àquela ideia da igreja, né? Que aponta que você deve evitar os prazeres, né? Porque os prazeres seriam um pecado, ok? Então, o hedonismo é o outro lado, né? Agora se busca o prazer, né? E tem alguns autores que vão viver o carpe diem, que chamam, né? Viver o hoje, né? O naturalismo. O naturalismo é um movimento que busca valorizar o ser humano e a natureza, não por seu caráter divino, né? Mas pela relação que eles travam entre si. Dentro do renascentismo cultural, você vai ver pinturas, você vai ver poesias que vai tratar muito dessa relação homem-natureza, né? O natural é muito valorizado nesse sentido, ok? O espírito cívico, né? O homem, agora, né, a partir do renascimento cultural, ele busca se preocupar muito mais com a organização política, né, da comunidade que ele habita, né? Que antes não era uma preocupação do indivíduo isso, e agora passa a ser uma preocupação desse indivíduo, ok? Gente, lá no início eu disse, é por isso que a Itália é o berço do renascentismo cultural. Lembra? Bom, vamos lá. A Itália como, a Península Itálica como o berço do renascentismo, certo?
As cidades da Península Itálica, elas foram o berço do renascentismo, né? Por quê? Por causa da sua posição geográfica, do seu posicionamento geográfico, né? Existia na Itália um grande número de unidades políticas, elas ainda eram cidades-estados, então elas eram independentes entre si, né? Onde havia um grande desenvolvimento de manufatura, né? E por isso ela vai se tornar, né, a região precursora desse renascentismo cultural. Porém, né, a gente vai ver que outro fator, né, que eu já citei anteriormente, vai fazer com que esse renascentismo tenha como berço a Itália, que é a questão dos sábios, né, bizantinos virem para a Itália, ok? A região, né, que vai ser precursora desse movimento, né, vai nascer esse movimento, é a região de Gênova, de Florença e de Veneza, certo? Professora, mas quais foram os fatores que levaram ao surgimento do renascimento cultural exatamente na Península Itálica? Gente, existem 3 fatores, ok? Os fatores econômicos, os fatores sociais e os fatores políticos. Vamos lá saber quais? Seguinte, fatores econômicos é o seguinte, as cidades italianas, né, na época, não sei se vocês lembram, lá da expansão marítimo comercial, quando eu falei que as cidades italianas, elas tinham monopólio, né, sobre o comércio do mar Mediterrâneo. Lembra? Então, por essa questão, né, de ter o monopólio do mar Mediterrâneo, os italianos, eles tiveram acesso, tiveram contato com diversas culturas vindas do Oriente, né? E isso vai trazer várias ideias novas, né, para eles, ok? Por estar em contato com distintas sociedades, certo? Os fatores sociais. Gente, muda aqui uma coisa. A gente lembra lá na expansão marítimo comercial que a burguesia passa a ser uma classe social, né, com a visibilidade maior. Por quê? Porque eles tinham dinheiro, lembra? Então, como eles passam a ter uma visibilidade maior, eles também passam, né, a buscar, né, fazer seus valores se sobressair, que seria a valorização, né, do pensamento burguês, né? Que pensamento seria essa, né? Os burgueses buscavam, né, ter dignidade, né, ter reconhecimento, certo? Aceitação, né? Ter liberdade, livre curso, ter liberdade para ser e para ir para onde quisessem, ok? E principalmente tornar-se cidadãos respeitáveis. São 5 características, né? Eles queriam ser respeitáveis, né? Então, para isso, né, tiveram que mudar a retórica de mercado, né? Que o comércio sempre existiu, né? De um modo ou de outro, mas a sabedoria prática da vida e dos negócios, né? Do empreendedorismo, da inovação, do comércio, da indústria, teve que passar por uma valorização, por uma dignificação a nível de trabalho, certo? Para isso, né, eles precisavam de visibilidade, é o primeiro, e de legitimação, que é o segundo. Como se faz isso, professor? Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa de um negócio chamado intelectuais orgânicos para a gente poder ter legitimação e visibilidade? Quem são esses intelectuais orgânicos? No caso dos burgueses, eles vão praticar uma coisa chamada mercenato. Professora, o que é mercenato? Gente, o mercenato, ele funciona, ok, como um fator de projeção social, ou seja, de perpetuação das suas glórias, dos seus feitos, ok? Então, o que é que se fazia? Os mecenas, né, que eram pessoas
que eles sustentavam, eles financiavam, né, artistas para fazerem seus retratos, para fazerem obras contando suas histórias, para quê? Para ter visibilidade e para ter legitimidade, certo?